Eu quero começar falando sobre os dons do Espírito. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Estão comigo aí? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um bem comum, né? E tem outras versões que fala é um fim proveitoso, né? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o dom da fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a quem? Repete isso comigo, a quem? A cada um. Olha a pessoa que está ao teu lado, fala assim, Deus distribui os dons para cada um, como Ele quer. Bom, primeira coisa que eu queria trazer aqui é o seguinte: os dons, eles são entregues a cada um. Você já não ouviu falar assim que, não, eu tenho o dom de não sei o quê, mas o dom da profecia é só para o profeta, né? Ou o dom de milagres, isso aí eu não tenho, o dom de operar milagres, né? Ou o dom de cura, isso aqui não é para mim, não. O Espírito Santo, Ele entrega os dons a cada um como Ele quer. Amém? E como que eu sei se eu opero, se o Espírito Santo opera mais o dom X ou Y na minha vida? Porque realmente existem algumas pessoas que têm alguns dons mais aguçados do que as outras, certo? Só que como que a gente vai descobrir, como é que você vai descobrir qual que é o dom que você tem, que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida, que talvez seja mais latente do que o outro? Como que você vai descobrir? Vou fazer uma pergunta. Orando? Como que a gente pode descobrir? Exercitando? Eu diria, testando, é ou não é? Como que a gente vai saber como é que você vai saber se você tem o dom de cura, se você não ora por uma pessoa para ser curada? Faz sentido? Só que o que acontece? Às vezes a gente cai num erro, que a gente ora por uma pessoa, nada acontece, aí a gente fala, eu não tenho esse dom. Só que eu queria propor para vocês que os dons do Espírito, eles são como músculos espirituais, tá bom? E os músculos espirituais, eles são fortalecidos como os seus próprios músculos naturais, através de exercício. Então, quem vai na academia aqui? Levanta a mão, você vai para a academia. Então você vai na academia, você tem várias formas de você fazer exercício lá, né? A gente gosta mais do aeróbico, para perder peso, mas quem quer hipertrofia, faz o quê? Começa a fazer, puxar ferro e através de repetições, não é? Então você começa lá, você está com o seu bíceps lá, que está atrofiado, né? E aí você vai para a academia e você começa a fazer aquele levantamento de peso ali, você faz lá 3 séries de 10, aí quando você sai de lá com as 3 séries de 10, você já sai olhando no espelho ali, né? Fala assim, deu uma inchadinha aqui, né? Que sai da academia todo mundo inchado, né?
Mas aí no dia seguinte você olha no espelho, o que aconteceu com o teu braço? Você fala, pô, não adiantou nada, né? Você vai uma semana na academia, muda alguma coisa? Não muda nada, cara. Aí você fica desanimado e fala, poxa, a gente é tão imediatista, né? Que a gente, pega o celular aqui, inteligência artificial hoje responde tudo pra gente, né? Ou o Google responde tudo, a gente não precisa ter esforço, trabalho nenhum, não é verdade? Aí a gente quer tudo de uma forma imediata. Só que os dons do Espírito, da mesma forma com que você vai para a academia e você só vai começar a ver o seu músculo desenvolver depois do primeiro, segundo, terceiro, sexto mês de prática, você começa a ver uma diferença, né? Talvez no dia a dia você não vai ver a diferença, mas você pega uma foto de você 6 meses atrás e 6 meses depois de fazer academia, você fala, o negócio aqui tá, né? Tá ficando melhor. Os dons do Espírito é uma coisa, você começa a ver. Quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, mais você se fortalece nos dons do Espírito. Faz sentido? Então hoje, por isso que hoje a gente vai fazer essa prática. A primeira prática vai ser hoje. Então a gente vai chegar um momento aqui, já saiba que se você não quiser, você já pode saindo de fininho, finge que vai no banheiro, mas daí a gente vai bagunçar aqui, tirar as cadeiras, a gente vai fazer uma prática de entregar aqui e usar os dons do Espírito hoje, tá bom? O pessoal está com medo, né? Não tem problema, está todo mundo com medo. Sabe aquele negócio que você acha que é só você que está, todo mundo está com medo. Então, está todo mundo no mesmo barco. Bom, antes de falar sobre os dons do Espírito, é importante, na verdade, antes da gente praticar, é importante a gente ter a consciência da nossa identidade. Por que a gente tem medo quando a gente fala de algo que a gente não pratica ou algo que é desconhecido? Porque é justamente isso, a gente fala, cara, é uma coisa que eu não tenho, eu já sei como que é acordar o meu dia de manhã e fazer meu devocional. Quem faz devocional aí? Levanta a mão. Eu já sei o que eu preciso fazer para chegar até a minha escola, a minha faculdade. Eu vou lá, entro no carro, eu já sei dirigir, já tiro a tua carta. Aí você chega lá no seu trabalho, você já sabe o que você tem que fazer, porque já é uma coisa meio que automática, não é? Então a gente está acostumado a fazer coisas, né, do nosso dia a dia, só que quando vem uma coisa que está na contramão, fala assim, cara, isso aqui eu não estou acostumado de fazer, te dá um medo. Só que, na verdade, a nossa identidade nos revela de que isso deveria ser muito mais natural do que as práticas naturais que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa identidade não deveria estar no nosso homem carnal, mas sim no nosso homem espiritual. E entender que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, quem é feito à imagem e semelhança de Deus aqui? Deus, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu Deus, Ele é meu Pai, e mais que isso, eu sou feito à imagem e semelhança dEle. É meio maluquice esse negócio, não é? Porque a gente se vê de uma forma muito pequena, não é? Eu sou só aqui um mero pecador. Verdade, cara, nós somos pecadores sim, mas existe uma parte da identidade que nós precisamos assumir. Eu carrego as características de Deus. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita dentro de mim e de você. Para um pouco para trazer consciência para essa verdade. Pensa nisso. Só que tem que bagunçar a nossa cabeça, não é possível. Cara, peraí, Deus que criou 7 bilhões e meio de pessoas, criou a terra, tudo que nela tem, eu sou a imagem e semelhança dele. É doideira, não é? É doideira, a gente passa desapercebido com essas coisas, essas verdades. E é por isso que dá medo quando a gente vai fazer alguma prática que Deus nos chamou para fazer.
porque a gente perde essa identidade. Nós recebemos os dons de Espírito como herança, e a gente pode escolher ou desperdiçar ou multiplicar. E eu creio que Deus, Ele está nos testando. Sabe que nem Deus testou Abraão? Que Ele chegou e falou: Abraão, vai lá, entrega o seu filho para morrer. Deus testou Abraão, não foi? E aí Abraão foi fiel, não foi? Falou: eu vou. E aí Deus entregou o sacrifício, não precisou sacrificar teu filho, mas Deus testou e falou assim: cara, esse aí é um homem que eu posso confiar. Aí você tem em contrapartida lá outras, tipo o jovem rico, que Jesus falou assim: me dá todos os seus dinheiros aos pobres, e aí vem e me segue. Aí o jovem rico foi embora e não fez. Ele falou assim: esse aí eu não posso confiar. Deus está concedendo os dons dele para mim e para você. Ele está vendo assim: a quem eu vou confiar? Quem vão ser aqueles que vão praticar verdadeiramente? Quem vão ser aqueles que vão expandir o meu reino? Quem são aqueles que vão orar pelos enfermos lá nas ruas? Quem são aqueles que verdadeiramente vão entender a sua identidade e falar: cara, eu vou começar a profetizar na minha escola, eu vou multiplicar esses dons, porque aí Deus vai falar: esse aqui é fiel, eu vou conceder mais, é para esse que eu vou conceder o meu reino. Faz sentido? É uma coisa, eu não entregaria. Quem tem empresário aqui? Quem é empresário aqui? Você entregaria a tua empresa na mão de uma pessoa que não é fiel? Ou um pai e mãe, você deixaria seus filhos na mão de uma pessoa, sua casa ali, pessoas que não são fiéis? Não, Deus é a mesma coisa. Ele não vai entregar o reino dele para pessoas que não estão dispostas a serem fiéis e multiplicarem os dons que Ele está nos dando. Faz sentido? Então, esse é o princípio. Primeira coisa que eu queria falar sobre os dons é que os dons, eles são irrevogáveis. Sabia que são os dons irrevogáveis? Ele é um presente. Lá se você olhar no original, no texto original vem de presente. Até no inglês, você pegar a palavra dons, são presentes. Ou seja, são presentes que nós recebemos e Deus não pede de volta. Deus não pede os dons de volta. Igor, então quer dizer que uma pessoa pode receber um dom e está andando longe dos caminhos de Deus e ainda ter esse dom? Sim. Por isso que os dons também, uma pessoa que é usada através dos dons também não significa que ela é aprovada por Deus. Por isso que tem aí os profetas do caos. Alguém já viu umas profetadas aí? Os profetas do caos. Tem pessoas que usam dos dons para autopromoção. Só que a palavra está dizendo ali, lembra que a gente leu que Deus, Ele concede os dons para um fim proveitoso, para um bem comum. O que significa um bem comum aqui? Versículo 7, cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que é isso? Deus, Ele concede dons. Imagina que dons são como, imagina que nós somos uma árvore, que estamos enraizados em Jesus Cristo, e a gente começa a produzir frutos, certo? Que a palavra fala que o falso profeta seria conhecido pelos frutos, né? O profeta é conhecido pelos frutos. Então você começa a ver os frutos. Quais são os frutos que você tem? Se você está produzindo bons frutos, você está com a raiz no lugar certo. E aí esse fruto, já viu uma árvore comer do próprio fruto? A árvore, ela produz um fruto, e esse fruto ele vem para alimentar o próximo. Então, os dons, da mesma forma, nós produzimos esses dons para que nós venhamos a abençoar o próximo, a um bem comum, entendeu? Isso não é para que a gente venha ter autopromoção. Então, os dons, eles são irrevogáveis. Os dons, eles carregam poder, são miraculosos. Os dons, eles são recebidos de graça. Como que a gente recebe o dom? Às vezes a gente confunde, achando que é por merecimento. Não é merecimento, é graça. Fala comigo, graça. Deus, Ele entrega os dons de graça. Eles são diversos e eles são fundamentais para o mover apostólico. O que é o mover apostólico? Mover apostólico é tudo aquilo que a gente faz para que a terra se pareça com o céu. Então, você não consegue fazer com que a terra se pareça com o céu
com que o seu trabalho se pareça com o céu, com que a sua casa se pareça com o céu, se você não se mover através dos dons do Espírito. Eles são fundamentais. Faz sentido? Então vamos lá, eu queria trazer as divisões dos dons, e eu vou dividir em três categorias de dons, tá? A primeira categoria, anota aí, são os dons de revelação. Não sei se vocês lembram, aqui a gente leu, tem 9 dons que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui em 1 Coríntios 12. Essa primeira categoria de dons são os dons de revelação, que dentro dos dons de revelação está a palavra de sabedoria. Escreve aí, a palavra de sabedoria. É uma sabedoria divina, que excede a sabedoria humana, não tem a ver com a inteligência humana. Então é uma sabedoria que vem para que a gente possa tomar decisões. Quem precisa tomar decisões no dia a dia? Quem precisa de sabedoria? Na verdade, a gente precisa desse dom. E um exemplo, você escreve aí que está em 1 Reis 3, do 16 ao 28. Depois você lê com calma lá. Vem 2 mulheres perante o rei Salomão. E as duas, uma está com o filho vivo e outra está com o filho morto. Vocês lembram dessa passagem? E aí, elas estão discutindo, falam assim, o meu filho, as duas estão falando que o filho vivo é o dela, né? E aí, rei Salomão naquela hora, ele precisa de uma sabedoria divina. E aí o que ele faz? Ele vem com a sabedoria ali que fala, cara, aquilo ali, de onde ele tirou isso? Ele pega e fala o seguinte, tá bom, vocês estão discutindo de quem que é o filho? Então não tem problema, pega o menino que está vivo aí, divide ele no meio e dá metade para cada uma. E aí, uma das mulheres vai lá e fala, não, pode deixar o menino com a outra. E aí rei Salomão fala, essa daí é a mãe verdadeira. Então, esse é um exemplo da palavra de sabedoria, tá bom? E é isso que o Senhor vai te encher no seu dia a dia, para você começar a ter essa sabedoria, naquelas reuniões, sabe? Que está difícil ali, e aí está na mesa, todo mundo discutindo, teu chefe está no sei lá, mas Deus ele vai usar a pessoa que está conectada com Deus, para trazer uma direção naquele momento. A gente precisa da palavra de sabedoria. Aí, o segundo dom que está dentro dos dons de revelação, então o primeiro é a palavra de sabedoria, o segundo é a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento foi um pouco daquilo que nós praticamos ontem, lembra? O Senhor começou a trazer revelações acerca de coisas, eu pedi especificamente, Deus me dá palavras de conhecimento para cura, pessoas que precisam de cura, e o Senhor começou a trazer revelação. Então a palavra de conhecimento, ela é uma revelação que Deus te dá acerca de algo que está acontecendo, ou que já aconteceu com uma outra pessoa, então é presente e passado. Ela confunde muito com a palavra profética, que a gente vai falar mais para frente. Então o Senhor ele traz essa revelação. Como que vem essa revelação? Pode vir de algumas formas, a gente vai falar também disso na nossa prática, mas uma forma muito comum que acontece comigo, às vezes eu estou conversando aqui com uma pessoa e de repente eu sinto como se fosse uma pontada em algum lugar, assim, uma pontada aqui no pescoço. Por causa você tem dor no pescoço aqui do lado direito? E aí geralmente o Senhor está revelando algo que a pessoa precisa ser curada. Ou, às vezes vem uma palavra assim, que estou olhando para a pessoa, aparece uma palavra na testa dela assim, né? Ou às vezes uma visão aberta. Alguém já teve visão aberta? Sabe, que você está olhando assim, de repente parece alguma coisa assim, você fala, cara, será que isso aqui é da minha imaginação, da minha cabeça? Mas a palavra de conhecimento é essa revelação que Deus dá a partir de algo que está acontecendo ou já aconteceu. Um exemplo está lá em João 4, aquela passagem da mulher samaritana. Vocês lembram da passagem da mulher samaritana? Que Jesus fala que ela tinha 5 maridos e o homem que ela vivia não era o marido dela. Jesus estava tendo uma palavra de conhecimento, ele nunca tinha visto aquela mulher antes, mas ele vai lá e traz algo que está acontecendo na vida dela. Então essa é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é muito boa para que a gente venha usar. A gente está na rua, cara, você traz uma palavra de conhecimento para uma pessoa, a pessoa fala, cara, como é que você sabe disso? Isso aí abre o coração da pessoa para receber algo de Deus, amém? E o terceiro dom dentro
desses dons é o dom de discernimento de espíritos, tá? Então, por que são os dons de revelação? A gente está falando de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? É uma percepção sobrenatural para entender algo que está acontecendo na realidade natural. Então, o discernimento de espírito é o seguinte: sabe quando você entra num lugar, você chega ali chegou ali na sala da escola, ou você chega ali no trabalho, de repente sente aquele clima pesado? Alguém já sentiu isso? Não? Chega em casa e fala assim, tá um clima meio tenso aqui, você não sabe o que é isso? Isso é o discernimento dos espíritos. Você está conseguindo ter uma percepção sobrenatural de uma coisa que está acontecendo ali. Você fala assim, tem alguma coisa. Ou então quando você entra em algum lugar, você fala, que paz que está nesse lugar aqui, sabe? Cara, que lugar cheio da presença de Deus. Entende? Está vendo como o discernimento de espíritos é muito mais comum do que a gente imagina? Então, esse é o discernimento de espíritos. Tá bom. Agora, a segunda categoria de dons que eu queria trazer, vão ter 3 dons dentro dessa categoria, são os dons de poder. A gente falou de dons de revelação, agora quais são os dons de poder? Dons de poder, tá? O dom da fé, o dom de cura e o dom de sinais e maravilhas. Dom da fé, precisam de fé, não é verdade? A palavra de Deus fala que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Não está falando assim que sem fé vai ser difícil agradar a Deus, hein? Não, está falando sem fé é impossível. Cara, pensa nisso. Pensa no teu dia de hoje. Quem precisou de fé para alguma coisa até agora? Precisou de fé, de verdade, não levanta a mão para você estar levantando. Qual foi? Eu não vou perguntar para cada um aqui. Mas o que você precisou de fé? Fé é o seguinte, ó, para facilitar. Fé é uma palavra que se soletra com 5 letras. R-I-S-C-O, risco. Tudo que você precisa de fé requer que você corra risco. Faz sentido? Vou dar um exemplo aqui. Quem quer andar sobre as águas? Fala assim, cara, eu gostaria de andar sobre as águas um dia. Aí você fala assim, vou andar sobre as águas. Aí você chega na beira da piscina. Aí você fala assim, cara, Deus, eu quero andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Eu tenho fé para andar sobre as águas. Tá bom. Aí você vai lá, coloca a tua bermudinha, né? Você não vai molhar a tua roupa, se der errado, né? Aí você tira o tênis, tal, tira a tua roupa, coloca a bermuda, coloca a roupa de nadar ali e tal. Aí você fala assim, eu tenho fé que eu vou andar sobre as águas. Aí você pega e vai andar. Não. Fé não é isso não. Fé é você fazer o seguinte, você pega o teu notebook, sabe? O MacBook, pagou lá 10 pau naquele negócio. Aí você pega o teu iPhone, põe no bolso, aí você fala assim, meu irmão, eu vou andar sobre as águas. Aí você pega e vai dar o passo. Você entende a diferença? Fé requer risco. Senão não é fé, cara. Senão tá só tipo assim, fé é você pular do avião sem paraquedas e crer que Deus vai te segurar. Não, mas aí está sendo irresponsável. Não sei, depende. Sabe qual que é o limite entre a fé e responsabilidade? É o seguinte, palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus para você pular do avião sem paraquedas, pula do avião sem paraquedas que ele vai te segurar. Se você não tem uma palavra de Deus, não vai porque está sendo irresponsável. Entende a diferença? Deus está falando para você largar o seu trabalho para você abrir um negócio. Mas eu preciso de fé, porque como é que eu vou sustentar minha família no período onde não vai ter retorno no meu trabalho? Deus mandou você fazer isso? Vai, é mais seguro você largar o seu trabalho e abrir o teu negócio, se Deus te mandou, do que você ficar no seu trabalho. Porque se você fizer aquilo que você quer fazer, Deus está falando assim, então é por tua conta e risco, né?
você quis fazer assim, então por tua conta e risco. Agora, se fizer o que eu estou mandando você fazer, deixa que eu vou te dar todo o que você precisa. Faz sentido? Então, de novo, quem precisou correr risco nessa manhã até agora? Diz assim, eu precisei de fé hoje. Levanta a mão. Diminui o número de pessoas. Aí você pensa na sua última semana, porque a gente vive uma vida que a gente já está acostumado, cara. A gente acorda, faz devocional, toma café da manhã, vai para o trabalho, aí já faz o trabalho lá que a gente está acostumado, volta, janta, aí tem um tempo com a família lá, assiste alguma coisa ali, aí vai, deita e dorme. Aí você olha para o dia e fala assim, cara, eu não precisei de fé para nada nesse dia. Aquele dia você não agradou a Deus. Olha isso, cara. A palavra fala que é impossível agradar a Deus. Aí você pensa na última semana, quantos passos de fé você precisou dar? Nenhum, cara. Estou vendo a minha vida no automático. Pensa no último mês, último ano. Você começa a falar, meu Deus, eu estou vivendo a minha vida sem agradar o Senhor. Não, Deus, me dá oportunidades para que eu possa exercitar o meu dom da fé, porque meu objetivo é te agradar. Faz sentido? E o dom de cura? O que é o dom de cura? Dom de cura é um dom de cura. Você orar para uma pessoa, impor as mãos sobre ela e ver ela ser curada. Jesus falou para a gente orar pelos enfermos, não falou? A palavra, na verdade, lá quando você lê lá em Lucas, ele fala o seguinte, vá, ele fala para os discípulos, ele não falou vá e ore pelos enfermos, ele falou vá e cure os enfermos. Qual que é a diferença? Que ele já te deu poder e autoridade sobre a enfermidade. Ele não está falando vai lá e cure e ore, ó Deus, que se for da tua vontade, porque às vezes a gente faz isso, né? Ó Senhor, se for da tua vontade, pelo amor de Deus, por favor, não sei o que, Jesus já falou, meu irmão, vai lá, cure o enfermo, cara. Vai lá e põe a mão aqui, seu joelho, pum, seja curado em nome de Jesus. Ele já te deu autoridade. Amém? Por isso que eu falo, a gente tem que entender a nossa identidade. E os dons de sinais e maravilhas. O que são dons de sinais e maravilhas? Sinais e maravilhas. Aliás, quem lembra da pesca maravilhosa? Né? Eles jogaram lá, passaram a noite inteira lá pescando, não pegaram um peixe. Aí Jesus vai lá, fala, joga a rede do outro lado. Ele joga lá e de repente enche o barco de Pedro, né? A pesca maravilhosa. São maravilhas, são coisas sobrenaturais que nos trazem uma direção. O que é um sinal? Por exemplo, uma placa de trânsito, tá? Eu estou lá em São Paulo dirigindo para Assis. Aí eu vejo lá a placa lá, Assis, 600 quilômetros, sei lá, né? Aí é uma placa que você está vendo ali. Aí você chega lá, Assis, vira à direita. Aquele sinal está te mostrando que você está indo para o caminho certo, né? Só que quando você vê um sinal, você não para ali na placa, eu paro o carro e fico ali adorando aquela placa. Oh, que legal, Assis, né? Não, cara, ela é só está te mostrando que você está no caminho certo. Mas a gente não adora os sinais, a gente entende que Deus ali talvez esteja mostrando aqui, filho, está indo para o lugar certo. Eu lembro que uma vez eu estava lá na Austrália com... Alguém já ouviu falar do Todd White? Alguém já ouviu falar do Todd White? É um avivalista, enfim. Mas eu lembro que ele estava pregando ali no altar. E eu estava sentado aqui na segunda fileira. E aí eu estou ali, de repente ele começou a fazer uma adoração. E eu estou de olhos fechados assim, adorando a Deus. De repente eu sinto uma gota caindo na minha mão. Uma gota. Aí eu olhei e falei, dentro da igreja. Você quer a mão aqui assim? Estou de novo ali. De repente, caiu uma gota no meu braço. Gente, está acontecendo. Dentro da igreja, assim, fechado. Falei, está chovendo aqui dentro dessa igreja. Aí eu olho para frente, tinha um amigo meu, que estava do meu lado. Ele está ali no altar, assim, ó. Aqui e tal. E aí eu falei, o que está acontecendo? Eu cheguei do lado dele e falou, cara, está chovendo aqui, você não está vendo? Está chovendo dentro da igreja. Aí eu falei, mas aqui está com buraco essa igreja? Não tinha buraco, cara, estava chovendo dentro da igreja. Aí eu falei, aí eu ajoelhei ali, comecei ali, tal. De repente, o Todd, ele vem, ele me cutuca assim, aí eu olho para ele fala, olha para tua mão. Quando eu olhei para minha mão estava toda cheia de pó de ouro, toda dourada a minha mão assim, ó. Eu falei, caraca,
que é isso? Isso aqui são os sinais e maravilhas. Para que Deus faz isso? Eu não faço a menor ideia. O que eu fiz com aquele pó de ouro, com chuva dentro da igreja? Tem até um vídeo que quando eu estava filmando lá, mostra caindo chuva dentro do prédio da igreja. São os sinais e maravilhas, né? Uma vez eu estava pregando numa igreja, e aí a gente estava orando, né, por cura, e aí tinha uma mulher que ela saiu correndo assim lá para o banheiro, de repente ela voltou chorando, e ela falou que ela tinha um dente, que ela ia fazer a cirurgia, do siso, e aí que ela tinha orado, falou assim: Deus, eu não queria fazer essa cirurgia. E aí ela, no meio da oração, ela começou a passar a língua, não estava sentindo o dente, foi lá no banheiro olhar, o dente tinha desaparecido. Já ouvi falar de várias, já viram falar de pessoas que o dente transforma, o dente vira dente de ouro? Alguém já ouviu falar disso? Não? Para que Deus faz isso, cara? Eu não faço a menor ideia, mas são sinais e maravilhas, né? Eu quero sinais e maravilhas, você não quer, não? A gente bloqueia a nossa cabeça, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui. Para com isso, cara. Deixa o Espírito Santo bagunçar a tua cabeça aí. Amém? Então essa é a terceira categoria dos dons, são os dons de elocução. Por que é elocução? É que parte de declarações, tá? É de declaração. E disse Deus: haja luz, e o quê? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Ou seja, aqui Deus está demonstrando que é o poder no falar, na declaração. Haja luz. Então, tem 3 dons dentro dos dons de elocução. Primeiro, oração em línguas. Ou aqui, na minha versão que eu li, que é a NVI, variedade de línguas. A palavra fala que quando você ora em espírito, quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele intercede por teu intermédio. Então, a oração em línguas é uma oração muito perigosa. Sabia que é perigosa? Por que é perigosa? Porque às vezes você está aqui assim, ó: Senhor Deus, me dá um carro. Senhor, eu quero aquele carro, Deus, me dá um carro. Senhor, eu quero Você está orando em português ali, me dá um carro. Aí você começa ali, agora eu vou ter um momento de orar em línguas. E aí o Espírito Santo está orando em teu intermédio. Aí ele começa assim: Deus, não dá o carro para ele, porque esse carro vai matar ele. Sabe? Por isso que a oração em línguas é perigosa. Porque oração em línguas não é você orar aquilo que você quer, é o Espírito Santo orando aquilo que você precisa. Faz sentido? Então aí é perigoso, cara. Vê bem se você quer orar em línguas. Porque às vezes a gente está orando só para aquilo que a gente quer. Mas não, brincadeiras à parte, nós temos que orar para orar para que Deus nos dê, ou para que Deus faça, para que conceda a vontade dEle sobre as nossas vidas. Por isso que é importante a oração em línguas, por isso que a oração em línguas, ela é para edificação própria. Faz sentido? Só um parênteses aqui. A oração em línguas, ela é uma das evidências de que você foi batizado no Espírito, tá bom? É uma das evidências que foi batizado no Espírito. Por isso que quando a gente está orando para receber o batismo do Espírito, a maioria dos casos você começa já a orar em línguas. Teve alguém que foi batizado no Espírito ontem aqui? Quem foi batizado no Espírito também? Também aqui? Quem mais foi batizado no Espírito Santo? Eu vi ali também. Olha só, cara, muitas pessoas, jovens, adolescentes, foram batizados no Espírito Santo ontem. Fiquei impressionado. Aqui eu já vi 1, 2, 3, 4 adolescentes aqui foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus por isso, amém? Então, a oração em línguas, ela é uma das evidências de que você foi batizado no Espírito Santo. Aí, o segundo dom, dentro dos dons de elocução, é o dom de profecia. Fala comigo, dom de profecia. Ele é usado para edificar, escreve aí, dom de profecia, edificar, consolar e exortar. É assim que Paulo nos instrui, tá bom? Então, quando você for usar,
ser usado pelo dom de profecia, pensa, essa palavra que eu estou entregando, ela está vindo para edificar? Ela está vindo para consolar? Ela está vindo para exortar? Se não for, nem pratica, tá? Porque existe uma diferença entre o dom de profecia e o ofício do profeta. Já viram falar disso, não? O ofício do profeta é o quê? É aquele que é levantado por Deus para ser um profeta. Esse profeta, ele tem mais liberdade. Então, da mesma forma que aqui na igreja, a igreja reconhece o pastor como sendo o pastor dessa igreja, a igreja também reconhece o profeta como profeta da igreja. Ele entra dentro dos 5 ministérios. Mas nós aqui estamos falando sobre o dom de profetizar. Dom de profetizar é para todos, tá? E por isso que a gente foca só em profecia, onde você está entregando algo. O que é profetizar? Profetizar é você falar aquilo que Deus está falando. Então Deus está te usando para você falar aquilo que Ele está falando. E tem uma frase de um avivarista que chama Graham Cook, que ele fala o seguinte: toda vez que Deus fala com você, é para colocar um sorriso no teu rosto. Sei que isso aqui bagunça um pouco, né? Não, mas nem sempre, porque ontem mesmo a gente falou sobre a gente fazer coisas que talvez nos desagrade. Sabe por quê? Se desagrada você é porque é a nossa mente que está errada, porque não é Deus que está errado, não. O plano de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas. A gente não está entendendo, não está gostando, está acontecendo, é a minha mente que está errada, não é Deus que fez o plano errado, né? Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se eu amo a Deus, eu estou andando segundo o propósito dEle, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ah, mas não faz sentido, esse caos está acontecendo na minha vida. É porque você está enxergando com seus olhos naturais, porque Deus tem um plano maior. Faz sentido? Então, quando a gente profetiza, a gente tem que tirar, você pensa o seguinte: será que eu estou colocando um sorriso no rosto dessa pessoa que está recebendo essa palavra profética? E é assim que a gente vai praticar isso aqui. Hoje a gente vai praticar palavras de conhecimento e palavra profética, tá? Quando a gente for liberar essa palavra profética, você vai pensar nisso. Isso aqui que eu estou liberando aqui na vida do meu irmão, isso aqui vai colocar um sorriso no rosto dele? Se for, libera. Se não for, segura aí, tá bom? E a palavra profética, ela é uma via de mão dupla. Então ela requer algo daquele que está entregando, mas requer algo daquele que está recebendo também. Então você que está recebendo, você tem o trabalho de, primeiro, receber ou não aquela palavra, e quando aquela palavra você vê que não é a palavra de Deus, você vai julgar a palavra e não o profeta, tá bom? Principalmente quando a gente for praticar aqui, porque está todo mundo testando, está todo mundo aprendendo, beleza? Julga a palavra, cara, essa palavra não é para mim. Aí você vai lá, dá descarga na palavra, tudo bem. Mas honra a pessoa que teve a coragem de, ousadia de liberar essa palavra. E a segunda coisa que você faz quando você recebe uma palavra é colocar em prática, porque requer uma ação naquilo, certo? Recebeu uma palavra de Deus, então agora você vai trabalhar e andar para que aquela palavra venha a se concretizar. Então bora buscar esses dons? Então nós falamos de todos, hein? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de cura, dom de sinais e maravilhas, dom de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos em todos, né? Não? Qual que eu não falei? Interpretação de línguas? Estou só testando para ver se vocês estavam prestando atenção. Interpretação de línguas é o quê? É uma pessoa estar orando em línguas e você interpretar aquelas línguas que estão acontecendo, que estão sendo faladas. Então vamos praticar aqui? A gente vai se dividir em 2 grupos, tá bom? Grupo 1 e o grupo 2. Um pedaço fica aí, um pedaço vem para cá. Aqui eu queria que vocês fizessem o seguinte: vamos fazer uma fila um do lado do outro, lado daquela parede até aquelas cadeiras. Basicamente vai ficar uma pessoa atrás da outra, entendeu? Coloca a mão no ombro, assim, as suas 2 mãos no ombro da pessoa da frente.
depois com a pessoa que está na sua frente? Tá, então vamos trocar as duplas. Cadê o número 1 dessa fileira aí? Levanta a mão. Esse é o número 1, boa. Ó, o número 1 é essa primeira fileira desse grupo. E o número 1 é a primeira fileira do grupo de lá, beleza? Agora número 2. Número 2, cadê o número 2? Levanta a mão. Número 1, você vai fechar seus olhos agora. Tá, agora número 2, você vai fazer o seguinte. Você vai trocar de lugar onde você tá bom? Você sai de trás da pessoa que você tá e você vai ficar atrás de uma outra pessoa, tá bom? Então, número 2, só troca de lugar aí, se quiser ir pra lá, pra cá, mas só troca de lugar, rapidinho. Tá faltando um ali, ó. Tá? Aí. É importante você ficar atrás de uma pessoa, tá bom? Isso. Aqui, ele já tá vindo já. Aqui tá todo mundo um atrás de uma pessoa. Número 1, você vai fazer o seguinte. Você vai buscar em Deus agora, se conectar com o Espírito Santo. E a gente vai praticar a palavra de conhecimento. E a gente vai praticar a palavra profética. Hoje você vai ver o Senhor te ativar em algo que você achava que era só para outras pessoas. Não, o Senhor ele vai te ativar nesses dons proféticos nessa manhã. Então se conecta com o Espírito Santo. E eu vou fazer aqui umas perguntas. E você vai buscar do Espírito Santo essa resposta. Eu quero dar uma dica. Quando você perguntar para o Espírito Santo, você vai focar na primeira coisa que vier na sua cabeça. Não pense muito, tá bom? Fica a pensar muito. Nossa, me veio uma imagem aqui de uma galinha. Não pode ser isso daqui. Esquece. Fixa na primeira coisa que o Senhor está te mostrando. Ele pode te mostrar através de uma palavra. Ele pode te mostrar através de uma visão. Você pode ter uma impressão. A primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: Espírito Santo, a pessoa que está atrás de mim é um homem ou é uma mulher? Agora, número 1, você vai perguntar o seguinte: Espírito Santo, me dá uma curiosidade sobre essa pessoa. E agora, a terceira coisa, você vai pedir: Espírito Santo, me dá uma palavra profética para eu entregar para essa pessoa que está atrás de mim. Lembra que a palavra ela vem para encorajar e edificar. Agora, número 1, quando eu falar já, você vai abrir seus olhos, você vai virar para trás e você vai compartilhar com a pessoa que está atrás de você as 3 coisas que o Espírito Santo te revelou. Se era um homem ou se era uma mulher, não tem problema se errar. Mais uma vez nós estamos praticando, lembra? Nós estamos praticando os dons. Você vai compartilhar a curiosidade, uma curiosidade que você viu. Não julgue, só compartilha, porque às vezes você acha que não faz sentido nenhum, mas talvez possa fazer sentido para a pessoa que está atrás de você. E a terceira coisa, você vai liberar uma palavra de encorajamento, uma palavra profética para a vida dessa pessoa, tá bom? Então, número 1, pode abrir os olhos, vira para trás e compartilha. Já, pode compartilhar. Fala, eu vi isso, e eu queria profetizar isso sobre a tua vida. Parabéns pela tua ousadia de compartilhar. Pode falar. Se fez sentido, fala. Caraca, fez sentido. É? Uau. Tá bom, 10 segundinhos para você encerrando. Fez sentido o que eu recebi aqui. Levanta a mão se você fala, fez sentido. Tudo isso? Nossa. Pastor, você quer compartilhar aqui? O que ele compartilhou? Foi incrível porque ele viu que era homem, palmeirense, homem,
e ele lançou uma palavra profética sobre a minha vida, de que as minhas dores físicas iriam passar. E eu tenho sentido muita dor física, e eu tenho clamado por isso. Amém. Quem mais fez sentido? Você fala, cara, entregou uma palavra e me fez sentido. Cadê número 2? Ela não sabia que era mulher, mas a palavra que ela lançou sobre a minha vida é que mesmo que os meus olhos não queiram aceitar ou não seja a minha vontade aquilo que Deus está fazendo, é para mim confiar, porque os planos dele são bem maiores, e fez todo sentido na minha vida. Primeira vez de uma profecia, ele lançou uma palavra profética tão poderosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais de um ano eu fiz uma cirurgia no tendão e eu tenho muita dor todos os dias. E a primeira coisa que ela... A primeira coisa que ela falou foi sobre a minha dor na perna e a minha sede no meu trabalho de querer mais. Foi isso. Amém. Amém, glória a Deus. Está sentindo dor agora? Bem pouco, bem pouco. Bem pouco? Vamos orar então para ficar zerada? Amém. Vem cá orar para ele. Aonde que é a dor? No tornozelo? Ela pode pôr a mão no tornozelo? Então ora por ele aí. Declara agora a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua cura. Nós declaramos agora cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mexe aí o tornozelo. Pode mexer. Esse dor já melhorou. Sim, o quê? Melhorou mesmo? Não precisa... Sim. É? Melhorou? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. A primeira coisa que ela falou para mim é que era uma pessoa muito feliz e muito alegre. E a primeira palavra que veio na cabeça dela foi um recomeço. Então fez todo sentido para mim. Amém. Ela falou que a curiosidade da minha vida era a dança, e eu já fui do Ministério de Dança. Ela falou que alguma coisa a ver com artes, que Deus ia me usar, e alguns 2 meses eu recebi uma orientação de fazer aula de canto, porque o Senhor ia me usar no Ministério de Louvor. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Número 2, olha para o lado de lá. Isso. Agora, número 2, feche seus olhos. Número 1, pode olhar para lá também. E você vai agora trocar de lugar, tá bom? Então, número 1, sai da onde você está e vai ficar atrás de uma outra pessoa. Ali. Foca aí no Espírito Santo. Número 2, não é sobre a tua própria força, mas é o Espírito Santo que habita dentro de você. Se conecta agora com o Espírito Santo. Número 2, você vai perguntar para o Espírito Santo agora. Fala, Espírito Santo, me dá um nome. Você vai pedir para ele te mostrar um animal. E agora, você vai perguntar para o Espírito Santo, quais são as características desse animal que o Senhor quer profetizar para a vida dessa pessoa que está atrás de mim. Um exemplo, se Deus te mostrou um cachorro, Espírito Santo, quais são as características desse animal que o Senhor quer profetizar na vida atrás de mim? O cachorro, ele é fiel, o cachorro, ele é leal, o cachorro, ele é inteligente, não sei. Você pode abrir os olhos, vira para a pessoa e já começa a entregar. Nem pensa, só entrega. Compartilha qual foi o nome que você recebeu. Compartilha qual é o animal sem justificar. E depois profetiza.
Aproveita que você entregou essa palavra, agora ora por essa pessoa. Ora por ela. Número 1, cadê vocês? Número 1. Teve alguém aí que alguma coisa, algum nome, que você fala assim, cara, falou um nome que fez sentido para mim. Quem foi? Qual foi o nome? Ela viu o meu sobrenome, Mateus. Você viu o sobrenome dela, Mateus. Glória a Deus, glória a Deus. Teve mais alguém aqui que teve um nome que fez um sentido? Qual foi? Vem cá. Ele falou meu nome. Falou teu nome? Falou meu nome. Uau, você veio o nome dele. Glória a Deus. Quem que recebeu aí um animal engraçado? Você falou assim, cara, que foi esse animal que eu vi? Teve alguém aqui que pegou um animal engraçado? Qual foi o animal? Tartaruga. Quero ver como é que ela saiu dessa. E faz sentido? Então explica aqui pra gente. Ela falou o nome da minha sobrinha, que é veterinária e que já tratou de várias tartarugas, como se fosse a coraça da proteção, o escudo da proteção, a proteção de Deus. É incrível. Uau! Nome da sobrinha veterinária que já cuidou de tartaruga e ainda pegou a tartaruga e deixou uma palavra profética poderosa. Meu Deus, é isso aí. Ele falou o nome João e duas pessoas, uma das pessoas mais importantes da minha vida chama João, que é o meu marido, e o meu filho também chama João. E aí ele falou do gato, a palavra audaciosa. Eu sou meio audaciosa, então deu certo o que ele falou. Amém, glória a Deus. Caramba, já tinha profetizado antes? Não? Não? Tá assim, não? Tô até abismado com o que está acontecendo comigo. Tá vendo, galera? Isso aqui é para todos aqueles que buscam, amém? Por que a gente está fazendo essa prática? Porque Deus está querendo nos mostrar de que a gente tem que sair da inércia, né? Sair da nossa zona de conforto, sair daquela posição onde eu sou só um ouvinte. Não, Deus está te levando para ser um agente de milagres, amém? E a gente podia fazer isso aqui por muito tempo. Eu gostaria de ter muito tempo com vocês para a gente poder fazer isso. Mas ontem nós já oramos por cura, amém? Quem orou por cura aí pela vida de um irmão aí, amém? A gente viu tantas pessoas sendo curadas. Hoje a gente já liberou palavras de conhecimento, palavras proféticas. E o mais importante, independente se você acertou ou se você errou, sabia? Jesus, ele não está preocupado quantas pessoas a gente salva, quantas pessoas nós curamos, quantas pessoas profetizam. Deus está olhando ali pensando assim, cara, olha só, esse aqui é meu filho, ele está fazendo o que eu chamei ele para fazer, amém? Ele está orgulhoso da gente, falou assim, cara, ele está disposto, veio aqui essa manhã, acordou cedo no sábado, para vir para cá, para praticar, cumprir o chamado dele, amém? E os dons do Espírito são esses dons que a gente vai praticar, e quanto mais a gente exercitar, mais Deus vai usar as nossas vidas. Eu falei do Todd White. O Todd White, ele hoje é conhecido, ele é um homem que ele é um avivalista, ele é conhecido por carregar esse dom de cura. Se você seguir ele, você vai ver, cara, ele vai orando pelas pessoas no meio da rua, a galera sendo curada. E ele orou, eu lembro quando ele compartilhou o testemunho dele, ele falou para mim, ele falou para a igreja, que ele orou por 900 pessoas, até ver a primeira ser curada. Né? Às vezes a gente para no primeiro, no 10º, no 100º, fala, já orei por 100 pessoas, eu não tenho esse dom. Persista, porque Deus, ele vai te usar sim, amém? Amém? E aí eu queria finalizar com o seguinte, eu queria convidar para a gente fazer um desafio nessa tarde. Vocês têm do meio-dia e 20 até as 7h30 da noite para praticar o evangelismo sobrenatural. Eu queria falar para vocês rapidinho o que é o evangelismo sobrenatural. E a gente vai fazer, cara, você vai estar no restaurante, pratica isso. Você vai andar na rua aqui, vai sair aqui, pratica isso. A gente vai voltar à noite com testemunhos daquilo que Deus fez, tá bom? A gente praticou aqui no local seguro, mas você vai fazer na rua. Eu quero te falar, é mais fácil lá na rua do que aqui dentro da igreja, sabia? De verdade, você vai ver que quando você sair lá, Deus, ele vai estender uma graça para você lá na rua. Fala assim, cara, pô, ele está tentando aqui, eu vou estender uma graça para ele, eu vou curar essa pessoa que ele está orando aqui. Você pode ter certeza que você vai voltar à noite com um testemunho, tá
tá bom? Só não faça nada. Fala, olha para a pessoa que está na sua frente, fala assim, ó, você só não faça nada. Tá bom? Só não faz nada. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Alguém já ouviu falar de evangelismo sobrenatural? Já ouviu falar do caça ao tesouro? Alguém já ouviu falar de caça ao tesouro? Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança do caça ao tesouro? Que o pai vai lá e faz as pistas. E aí, geralmente faz na Páscoa, né? Que eles vai buscando ali onde está, pega ali uma pista, aí vai para achar o ovo. Você já viu essa brincadeira, não? Todo mundo já viu essa brincadeira? A gente vai brincar essa tarde de caça ao tesouro, só que os tesouros não vão ser ovo de Páscoa, os tesouros são almas que o Senhor quer encontrar essa tarde, tá bom? E tem um tesouro que Deus separou para você encontrar hoje à tarde. Amém? E aí eu quero dizer mais, o tesouro, quando você encontrar, você vai convidar ele para vir. Pode vir? Tá aberto? Você vai convidar ele para vir no culto essa noite, que ele vai receber mais de Deus. Ontem a gente teve muita gente que aceitou Jesus, fiquei até abismado, e hoje vai ter ainda mais, amém? E eu declaro e profetizo que essa cidade vai conhecer a maior colheita de almas que a história de Assis já viveu, amém? Nós vamos colher muitas almas, e a gente vai ser usado para isso. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer de novo. Só que eu queria pedir para você pegar o celular agora e encontrar um lugar que você vai ficar isolado, sem ninguém do teu lado. Aí você vai escrever aí, ó, caça ao tesouro. Escreve aí, caça ao tesouro. E agora a gente vai atrás das pistas. Aonde a gente vai encontrar as pistas? O Espírito Santo vai começar a revelar as pistas. E eu vou trazer aqui algumas perguntas que você vai fazer, igual a gente fez agora, para você escrever quais são essas pistas. Então feche seus olhos, se conecta com Deus, fala para Ele: Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Senhor. Primeira coisa que você vai perguntar para o Espírito Santo é o seguinte: Espírito Santo, me revela o nome do tesouro. Primeiro nome que vier na sua cabeça, você escreve aí. A segunda pista que você vai escrever é o seguinte: Espírito Santo, pergunta para Ele: aonde está o tesouro? E se Ele te mostra aí uma farmácia, um parque, um restaurante. Terceira pista, você pergunta assim: Espírito Santo, me mostra a aparência física dessa pessoa. A quarta pista do caça ao tesouro, escreve aí, pergunta para o Espírito Santo, qual é a necessidade de oração que o tesouro tem? É uma reconciliação com o pai, com a mãe? É uma necessidade financeira? A quinta pista, agora você vai perguntar para o Espírito Santo, me fala uma curiosidade sobre esse tesouro. Espírito Santo, tem mais alguma coisa sobre esse tesouro? Pergunta para Ele. Já vai agradecendo o Senhor por Ele estar te escolhendo para compartilhar um tesouro com você. Vai agradecendo ao Senhor por Ele estar falando com você. Fala para Ele: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu nessa manhã de poder viver algo sobrenatural com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Quebre em mim esse medo, Pai. Esse medo dos homens, o temor dos homens. Eu oro agora em nome de Jesus, que o temor dos homens é quebrado agora. E toda vez que você tiver com medo, eu declaro, você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E o medo, ele vai naturalmente se afastar. Eu declaro em nome de Jesus ousadia sobre a vida de cada um aqui para cumprir o plano perfeito de Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha trazer oportunidade, para que a gente venha encontrar pessoas e trazer pessoas, Pai, para Te conhecer.
Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Agradece a Ele. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, e que agora eu possa ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, Jesus. Pai, eu oro para que essa tarde seja uma tarde de encontros com o Senhor. Nós entregamos a cidade de Assis para o Senhor. Nós declaramos o reino de Deus aqui sobre essa cidade. Declaramos céus abertos, Deus, em nome de Jesus. Declaramos sinais, maravilhas e prodígios acontecendo. Declaro um avivamento sobre essa cidade. Declaramos em nome de Jesus que essa tarde vai ser uma tarde onde pessoas vão lembrar por muito tempo algo sobrenatural que aconteceu, em nome de Jesus. E eu declaro que esse é apenas o começo daquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa cidade.